Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu quero falar hoje sobre algo que a NASA fez e anunciou, que isso é um alerta para as profecias bíblicas do futuro. Deus te abençoe. Fique no vídeo, observe, daqui a pouco voltaremos falando um pouco mais sobre isso. A NASA provocou a colisão de uma nave contra um asteroide. A missão, que parece ter saído de um roteiro de um filme de ficção científica, serve para testar a capacidade da agência de proteger o nosso planeta no futuro. O feito, considerado histórico, Marcelo, aconteceu agora há pouco e foi transmitido ao vivo pela internet. 11 milhões de quilômetros de viagem até este momento. A colisão foi captada pela câmera acoplada à nave que deixou a Terra em novembro do ano passado. A missão é um teste de defesa espacial caso seja necessário proteger a humanidade de algum corpo celeste que entre em rota de colisão com a Terra. Que Deus abençoe a cada pessoa que irá ver esse curto vídeo, que quero compartilhar com vocês nesse momento. No dia 26 de setembro desse ano, a NASA, Departamento Científico dos Estados Unidos da América, criaram uma super tecnologia, uma tecnologia inimaginável. Foi algo que somente Hollywood havia feito, no filme Armagedon. Antes de entrar no assunto, eu quero ler um versículo da Palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo de número 8, versículo 10 e 11, que diz assim: "E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela se chamava Absinto, e a terça parte das águas tornou-se amarga. E muitos morreram." É óbvio, meus irmãos, que essa é uma profecia para o futuro, após o arrebatamento da igreja. Mas a pergunta que eu quero fazer é: cairá um asteroide na Terra? A ciência poderia parar isto ou desviar esse asteroide? Essa foi a mensagem que a NASA enviou no dia 26 de setembro a todo o planeta Terra, através dos jornais. Dizia assim: NASA lança nave contra asteroide para tentar desviar sua trajetória e proteger a Terra. Eles advertiram que esse asteroide não faria mal ao planeta, mas seria apenas um teste de defesa planetária para o futuro. Eles enviaram então uma nave que foi de encontro a esse asteroide, que é do tamanho de um estádio de futebol, dizia o cientista. A nave, o aparato que foi enviado, é do tamanho de um ônibus. Sua missão era colidir com esse asteroide para desviar sua rota 10 minutos e assim não atingir a Terra. Os cientistas disseram que foi um asteroide que caiu no Golfo do México e causou uma enorme cratera no solo daquele lugar. Temos no Brasil uma enorme cratera na Chapada dos Guimarães, aonde eu já tive ali, que alguns cientistas dizem que foi causado por um asteroide que caiu naquele lugar. Há muitas evidências de impacto de asteroides sobre a Terra. Os cientistas dizem que no século XXI, o impacto de um asteroide poderia causar uma devastação e danos maiores, porque os seres humanos se multiplicou muito sobre a Terra. As cidades se avolumaram, cresceram, a população mundial aumenta. E o impacto de um asteroide de grande proporção seria catastrófico. É aqui onde a ciência está brincando com coisa séria, brincando de ser Deus. Segundo eles, com esse aparato, esse avanço científico, a ciência estaria preparada e pronta para desviar os asteroides que ameaçam a Terra. E eu te pergunto, é possível isso? A ciência tem a capacidade de bloquear o que a palavra de Deus já havia advertido? Essa é a ideia da ciência, querer potencialmente interferir diretamente no Apocalipse. Voltamos para o texto que eu li para você nesse momento, falando ali do capítulo 8 do Apocalipse. Será que a NASA, o cientista, com essa descoberta, tem o potencial, tem o poder de fazer com que essa profecia do toque da trombeta do terceiro anjo, aonde caiu uma estrela ardendo em fogo na terra, será que eles podem impedir de acontecer isso? Será que eles podem desviar isto? Deter o que já estava traçado na palavra de Deus? Os próprios criadores desse projeto da NASA disseram que não há possibilidade de deter esta profecia do absinto. Não há possibilidade de deter, de parar esse absinto caindo sobre as águas. Eles dizem que há mais de 400 mil asteroides em nossa órbita. Os cientistas dizem que a qualquer momento esses asteroides que rodeiam a nossa órbita poderia atingir a Terra.
poderia atacar a Terra. Por mais que a NASA detenha pode vir 3, 4 seções de asteroides. É impossível que eles consigam deter. Isso estava profetizado na palavra do Senhor. Agora imagina comigo, se a NASA enviou essa nave espacial que custou milhões de dólares, é porque sabe que mais cedo ou mais tarde poderemos ser impactados por um asteroide de categoria muito mais avassaladora que pode danificar as águas. E isso é exatamente o que diz Apocalipse. Estamos vivendo um momento transcendental e, sobretudo, vemos uma humanidade que, ao invés de cair de joelhos e lamentar os seus pecados e se arrepender, estamos vendo guerras, orgulhos, arrogância, rebelião contra Deus e, sobretudo, uma pecaminosidade sem precedentes. Prova disso, que no dia 26 de setembro, o país de Cuba aprovou a lei para casamento homossexuais. E alguns dizem que por causa disso, Deus permitiu, em resposta a isso, o furacão Lan atingir Cuba no dia 27, no dia seguinte, que o governo cubano deu a ordem de liberação do casamento dos homossexuais. E logo depois, Cuba ficou em alerta em várias partes do país, porque o furacão estava devastando. Pense e reflita, se o homem não pode deter um simples furacão, quantos asteroides ele poderá desviar? E é esse asteroide que a Bíblia diz, talvez seja umas 10 vezes maior do que esse que a NASA desviou, por conta da gravidade dele atingindo as águas. Meus irmãos, certo é que Deus não pode falhar. Se Deus falou, essa profecia vai acontecer. E isto é uma advertência para o mundo. Isso é uma advertência para todos os seres humanos, para ver se eles se converterão dos seus maus caminhos. Mas, lamentavelmente, não é isso que estamos vendo nas nações. Finalizando, eu quero dizer a você que esse asteroide que eles desviaram não é o asteroide que está por vir no Apocalipse. O que está por vir virá. Esse ninguém pode desviar. A Bíblia chama ele de absinto, porque ele vem banhado com uma enorme carga de radiação e acidez. Ele foi preparado para esse momento e para esse propósito. E ele cairá, atingirá as águas, tornando as águas mortíferas, venenosas. Pois a ciência não poderá desviar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pense e reflita nessa palavra. Deus te abençoe.